Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Coepcast, podcast para você que quer se atualizar nas diversas áreas da oftalmologia com os maiores nomes da oftalmologia brasileira, no conforto da sua casa, do seu carro, para que você consiga colocar hoje mesmo em prática no seu consultório essas dicas aqui que a gente vai conversando de uma forma bem despojada, né? Hoje eu trouxe aqui novamente o Dr. Celso Takashi Nakano, ele que já é da casa, fundador do Coep, para conversar um pouquinho da parte do Vision Elite, né? Esse novo lançamento que a gente fez no Coep. Recentemente a gente teve aqui em São Paulo a segunda edição do Vision Elite, lá no Instituto da Johnson & Johnson. Foi um evento sensacional e ainda com mais gente, com mais palestrantes, tem feito barulho. E como é que surgiu essa ideia do Vision Elite? A gente conversando no passado, né? Foi bem legal. Legal, Glauco. Antes de mais nada, obrigado, né, novamente pelo convite, né? A gente está sempre aqui porque a gente trabalha bastante, na verdade, né? Mas, assim, você também participou desde da ideia inicial do Vision Elite, né? Então, a gente vai poder trocar uma conversa muito boa aqui, porque muita gente perguntou. Né? Logo depois do Vision Elite, que foi numa quarta-feira, aí teve o Congresso USP, quantas pessoas nos paravam para perguntar, pô, Takashi, o que foi isso aí, né? Curiosos, né? E assim, pô, por que você não me chamou? Né? E aí, assim, a ideia surgiu inicialmente que a gente quer criar um ecossistema, né? Muito mais, assim, disruptivo dentro da oftalmologia, tá? E dentro de várias sub-áreas, subespecialidades, a gente quer dar um pouco mais de luz, né, para algumas coisas específicas, né? Então, plástica, estética, né, que são coisas do futuro, né? Presente e futuro. A gente está vendo o crescimento assim, exponencial da plástica estética, assim como refrativa para correção de presbiopia, está bombando, né? E lentes de alta tecnologia que já vem fazendo muito barulho há muitos anos, né? E são o que eu considero o tripé da oftalmologia. É lógico que sem denegrir, não menosprezar outras áreas que também são muito boas, mas isso daqui realmente está bombando. E aí, aliado a isso, toda essa parte de comunicação, posicionamento, marketing digital. Então a gente não tem essa formação, né? E às vezes a gente atende como atendia há 10, 15, 20 anos atrás da mesma maneira, né? Convênio, ficha, pedir exames, marcar uma cirurgia e funcionava muito bem antes, tá? Não sei se os pacientes gostavam do atendimento naquela época. Mas era o padrão. Mas funcionava, né? Médicos mais antigos, até do que eu, eles fizeram a vida dessa maneira, tá? E tudo mudou, o mundo mudou, né? E a gente tem que mudar, a gente tem que criar novos horizontes, novos caminhos, e é isso que a gente está tentando trazer com o Vision Elite. Qual que foi também suas impressões aí? Eu gostei muito dessa divisão, né, que do primeiro para o segundo a gente trouxe essas divisões de refrativa, de catarata, de plástica, e que também vão abordar outras áreas que também são muito importantes e que às vezes até complementam a prática, né, nesses três. Mas o que surpreendeu muita gente, que eu já sabia que ia ser assim, foi justamente conseguir aproveitar as dicas e a forma de fazer de cada área, né? Porque às vezes você tá lá só operando catarata e tal, tem uma rotina daquele jeito, e aí quando você para ouvir alguém falando sobre, por exemplo, as cirurgias de presbiopia para refrativa, ou para como é que eu converso com um paciente na minha clínica que me procura para fazer alguma coisa estética, você começa a ter alguns insights que são aplicáveis na prática, mas que se você tivesse só ali naquele mundo da catarata de direto, lente, talvez você não tivesse aquilo, né? Você não trouxesse isso para dentro. Então, muito legal. E aí a outra parte, que foi a tarde, né? Que aí é, assim, realmente mind-blowing, assim, né? Você conversar com pessoas que são, por exemplo, a Jaque, que é especialista em fonoaudiologia, mas em comunicação, né? Isso muda a forma com que a gente pensa. E a gente acha assim, pô, eu sei comunicar, eu sei conversar. Não é isso. É sobre aprimorar essa técnica e, inclusive, ter consciência, que a gente não tem consciência. A gente fala do jeito que a gente aprendeu,
mas eventualmente quando falar com um tom, quando se dirigir de outra forma, quando ser mais aberto, quando ser mais fechado, são coisas que a gente vai pegando com o tempo. Então, eu acho que o Vision Elite foi muito completo na primeira edição e nessa que foi ainda maior, justamente por trazer esses insights que a gente não tem num congresso, que a gente não tem, né? Até complementando, né, Glauco? Muito do que eu também propus para essa edição do Vision Elite é um pouco da minha experiência pessoal. Sim. Porque, às vezes, inconscientemente, eu fui mudando, aperfeiçoando a maneira de atender, a maneira de me comunicar, né? E quando eu falo comunicar, não é falar grosso, falar grave, né? Não só isso, com pronúncia boa, que também envolve o treinamento que eu ainda faço, né? Isso é uma coisa rotineira. Toda semana eu tenho minhas sessões com a Jaqueline, tá? Mas a eficiência da comunicação, né? O quanto o meu paciente, ele realmente está entendendo minhas propostas, minhas estratégias, né, as expectativas que eu vou estar gerando para ele, realistas. Então, tudo isso em cada uma das cirurgias que a gente faz, né? Catarata, refrativa, plástica, a gente tem tudo isso. Sim. Só que se a gente não gera uma comunicação realmente alinhada com o paciente, é onde que tem um problema. Tá? A gente sabe disso. Só que quantos de verdade no nosso meio, Glauco? Amigos, né? Sim. Tem a consciência de que ele não é tão bom nisso quanto ele é bom até operando. Sim. Tá? Eu acho que eu operava bem quando eu fiz a minha formação em catarata. E eu me comunicava muito mal, comparado ao Takashi hoje. Sim. Tá? Então hoje eu dedico a isso. Quando eu trago a Jaque para um evento, né, e é uma pessoa com quem eu faço o trabalho, não é uma qualquer um, né? Ela é top das galáxias, assim. Não é puxando o saco, não. Mas aqui, assim, melhores atrizes, atores, grandes personalidades, né, do mundo corporativo, entre outros, são clientes dela. Tá? Então ela tem muita experiência e é transformador mesmo. A gente se sente muito mais preparado para ser um bom médico. Sim. Então, sim. E também, e a outra parte do Yuri também, o que você achou? Putz, ali foi o final, né, do nosso encontro, e o Yuri, ele tem uma facilidade, né, de se transformar ali, de entender a realidade de cada pessoa para conseguir aumentar. Porque quando a gente fala de vendas dentro de medicina, dentro de oftalmologia, eu acho que se criaram duas vertentes, assim, que elas são muito antagônicas. Aí o cara fala assim, ó, não tem que vender nada, a gente não vende nada. Cara, todo profissional liberal vende alguma coisa, sim, né? Sim. Mas a gente tem que vender o que, de fato, está certo dentro do que o paciente espera, dentro do que ajuda o paciente. A outra vertente virou essas mentorias, assim, high ticket, não sei o que lá, etc., que também não faz sentido, né? Você não está empurrando nada para o paciente, você está comunicando o que vai fazer bem para ele, ele te procurou para resolver um problema, você está resolvendo aquele problema. Então, essa forma de comunicar e de certa forma, vender, que se tornou uma palavra pejorativa e não né? Sim, sim. Isso é muito importante a gente entender dentro do processo de criação de carreira, como você mesmo mencionou, mas de estruturação da clínica, né? Como é que o paciente entende aquela jornada ali, por onde ele vai passar e como aquilo vai de fato melhorar a vida dele. Então, entender esses gatilhos, entender como resolver o problema e explicar, porque não adianta ser bom, tem que parecer bom, né? Essa frase é sempre falada. Traz algumas quebras também de coisas que a gente tem como padrão, né? É o que você falou, é o atendimento padrão. E hoje em dia o paciente espera mais do que isso. Então achei sensacional a aula do Yuri. Inclusive já temos as próximas novidades aí com ele, né? Então, eu também, assim, eu conheço o Yuri há um tempinho, né? Não tanto tempo, mas a primeira vez que eu vi uma palestra dele, eu realmente fiquei emocionado. Quando eu digo emocionado, você vai, cara, que legal, que mudança de chave, assim, sim, que ele provoca na nossa cabeça, tá? E o médico é muito travado, e médicos excelentes tecnicamente. Sim. Assim, eles são travados até por conta desse sentimento de culpa que a gente tabu, tem, né? Pô, vou vender, não, é feio cobrar, né?
Só que é diferente, né? Os próprios pacientes, se eles se sentirem acolhidos, confiando, né? E é lógico, um resultado, né, positivo, ele não só se sente confortável em remunerar, pagar o seu trabalho, como pagar bem. Sim. Tá? Então, não é feio ou errado cobrar ou cobrar bem, né? É feio fazer coisa errada. Exato. Né? Tratar mal, não explicar bem. Né? Então, até na minha palestra eu falei assim, não, ninguém recusa uma lente de alta tecnologia, recusa a explicação ruim. Sim. Tá? E aí é a mesma coisa. E aí o valor, o preço, o valor, anda tudo junto. E assim, o Yuri é especialista nisso, não só com profissionais da área de saúde, mas também com vários outros profissionais do mercado. Tá? Então todo mundo tem suas dificuldades, todos os clientes têm suas objeções e assim, a expertise dele nesse assunto assim, resolve, né? Ele treina pessoas do mercado para serem bons vendedores, né, mais eficientes. E aí a novidade que você está comentando é muito legal, é porque dentro do nosso meio, e principalmente dentro da oftalmologia, não tem treinamentos tão específicos, né, porque a gente vai trazer toda a expertise do Yuri, e já estamos fazendo isso, né, então estamos adaptando para os nossos negócios, nas nossas unidades de negócio. Como eu falei, se uma plástica estética hoje está em voga, a refrativa, a catarata, mesmo glaucoma, retina, córnea, né, etc., olho seco, tá? Então tudo isso tem um modelo bem específico. E a gente trazer essa expertise, essa desenvoltura, tanto do médico como da equipe também, sim, isso essencial. Não existe no mercado. Então isso é uma grande novidade onde vocês vão escutar cada vez mais, né, a gente falando. E é engraçado, né, que a gente praticamente cria um futuro, né? Então eu já comecei a ver uma movimentação de outros grupos educacionais a comentarem nessa direção também. Eu fico muito feliz, porque quer dizer que existe essa dor, né? Acho que todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo, eles têm essa dificuldade. Sim. Eu ainda tenho, tá? Mas eu tenho essa consciência e trabalho para ser melhor. Acho que vale para todo mundo, né, Glauco? Pô, a imersão com o Yuri é realmente assim, transforma a forma de você entender o posicionamento, né, a forma de comunicar, de apresentar a proposta de tratamento ali que tá dentro do que é o nosso escopo do dia a dia. A gente já faz isso. O ponto é fazer isso de uma forma melhor, mais clara, né, que o paciente entenda o valor daquilo. E sensacional. E aí também entra na parte de gestão, ficou uma palavra também muito no meio, mas meio batido, né? Meio batida. Você fala gestão, a galera já... Mas assim, de como melhorar o teu dia a dia no consultório. Porque no fim é isso, você não quer perder tempo com papelada, você não quer perder tempo com burocracia, você não quer perder tempo... A gente tem que sempre otimizar todos os passos. Porque né? Aí você tem mais tempo para investir no paciente, sim, e também sobra mais tempo no fim do dia para você investir em você mesmo, fazer as coisas do seu dia a dia. Por isso que, até lembrando do Vision Elite que a gente fez, a gente trouxe soluções, né? Então o Voiston, o Cláudia, né? Então todos parceiros, né, que trazem tecnologias muito disruptivas. Né? Então, desde automatizar com bot, né, o Cláudia, você vai fazer um atendimento muito melhor, vai fazer um CRM, né, cultivar o relacionamento com o paciente de uma maneira muito mais eficiente, ser infinitamente melhor do que a gente faria, né? E o Voiston ainda trazendo toda aquela tecnologia absurda, né, de seguir cada uma das jornadas, seja de glaucoma, retina, plástica, tudo de uma maneira assim, que você literalmente vai achar a agulha no palheiro. Tá? Então você, se já é um médico bom, você vai ser ainda melhor, porque você vai conseguir seguir o paciente melhor ainda, né? E até a sua empresa, sua clínica, ela vai se tornar mais eficiente, sem dúvida. E aí, assim, a gente trouxe a parte até um pouco teórica, de certa forma, mas também muito prática de como é que funciona o consultório. De manhã, em todas as partes, catarata, refrativa e plástica, né, que a gente trouxe no começo. Trouxe algumas das novidades nesse meio, né, de como funcionam essas tecnologias novas. Depois a gente foi mais para esse outro lado que envolve a prática. Sim. E aí, é o que você falou, no congresso no dia seguinte, todo mundo perguntando, né, mas o que foi e tal. E já tem, né, do ano que vem, os do ano que vem, a gente tem
planos de expansão disso, porque a gente viu que o resultado é muito legal, né? O feedback é muito bacana. Muita gente quer, né? Como é uma dor de 100% dos médicos, dos Exato. oftalmologistas, vamos falar de oftalmologistas, porque é um produto que a gente está personalizando para isso. E já estou conversas avançadas com o pessoal de Belém, João Pessoa, Vitória, entre outros lugares. Então a gente vai estar levando esse evento para mais perto de vocês. Assim, fica, né, nossa sugestão e até conselho, participem. É muito bom, é mudança de chave, né, de mindset, né, e assim, em cima disso, fora os outros eventos que a gente vai fazer de imersão mesmo, né, imersão nessa parte de posicionamento, vendas, muito legal, entre outros, né. Então, ano que vem, 2026, novamente, se vocês estiverem ouvindo em 2026, esse ano vai ser um ano de mudança. Espero que vocês estejam com a gente nesse caminho. Exato. Então fiquem ligados aí nas próximas novidades, sigam a gente aqui, deixa o seu like e compartilha com os amigos, né? Porque eventualmente mais pessoas vão se beneficiar disso. E a ideia, quando a gente fala, né, dessas transformações, é justamente de passar uma experiência que a gente vive aqui dentro do COEP, da clínica, etc. Né? Não, é diferente dos produtos que talvez, para a oftalmologia não tem, mas para outras áreas, assim, a gente vai fazer uma mentoria high ticket, não é isso, né? A gente quer passar a experiência do que deu certo aqui e em outros lugares, com outros colegas, porque isso falta, né? A gente não tem essa formação na faculdade, na residência, no fellow, e depois quando você vai montar o seu próprio negócio, acaba ficando meio sozinho, né? Então, até uma coisa que a gente traz de outras áreas que não a medicina, né, de novo gestão, mas em startups isso funciona muito bem, né, ter essa convivência com outras pessoas que pensam diferente, mas que estão ali no jogo, no dia a dia, de forma prática, né, também não adianta ficar falando mil ideias, assim, o que dá certo, né, o que tá funcionando aqui, e, bom, para quem quiser, nos sigam, acompanhem aí as próximas novidades. 2026 promete e o COEP sempre na vanguarda dessas novidades. Takashi, obrigado de novo por ter vindo. É um prazer imenso. Obrigado, Glauco. E a gente vai encontrar o pessoal aí. Tamo junto. É isso aí. Manda mensagem. Valeu, até o próximo episódio.